Olá, seja bem-vindo ao programa Moda e Fitness. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a saúde da coluna dentro da fisioterapia. Não saia daí, o programa de hoje está no ar. No programa de hoje, eu recebo o fisioterapeuta, Dr. Henrique Tadeu. Dr. Henrique, seja bem-vindo ao programa. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de poder aqui me expressar na TV Sim. Eu sou fisioterapeuta do trabalho e há muito tempo venho trabalhando com técnicas alternativas para fazer com que as pessoas tenham cada vez mais saúde e busquem cada vez menos tratar doenças, para que a gente consiga ter cada vez uma saúde melhor do corpo, da mente, do físico e ser uma pessoa mais feliz. Isso aí. Doutor Henrique, ele é fisioterapeuta e tem suas especialidades também lá no seu consultório. Conta pra gente, doutor Henrique, qual é as suas especialidades hoje? A minha primeira especialidade foi trabalhar com saúde pública, então tenho uma pós-graduação em atenção primária à saúde e gradualmente eu fui migrando para a área da prevenção, fisioterapeuta do trabalho e com algumas técnicas para corrigir o corpo, como quiropraxia, osteopatia, acupuntura e algumas outras técnicas mais, onde a gente mistura tudo disso um pouco para oferecer para você o melhor tratamento possível para que você tenha uma saúde melhor. E é excelente mesmo, gente, o tratamento dele. Quais são as dores mais comuns hoje que as pessoas procuram lá no seu consultório ajuda? Primeiramente, dores relacionadas com a coluna. A princípio, os problemas da cervical, principalmente a cervical alta, associado com bruxismo, apertamentos, distorções temporomandibulares e os torcicolos. E no segundo momento, o problema que as pessoas mais me procuram lá são as lombalgias. Lombociatalgia, hernia de disco e tudo muito mais. E assim a gente vai desenvolvendo cada vez mais formas de fazer com que essas pessoas não tenham esses problemas e se tiverem como controlar e não sofrer com isso. No caso do bruxismo, como ele aparece? O que ele é assim, dentro da fisioterapia ou dentro dessas dores que essas pessoas podem estar sentindo? Então, o bruxismo é uma parafunção, né, da articulação temporomandibular, né, que atua com vários músculos da mímica e aí envolve também um sistema que a gente chama de estomatognástico, que começa pela boca e termina lá no estômago. E se nós tivermos disfunções articulares associadas com tórax, com vísceras, com pescoço e principalmente com a cervical alta, a gente começa a ter reações involuntárias e aí desenvolvemos esse rangir, esse apertar, que pode ser tratado por vários profissionais de formas diferentes. O dentista, o otorrino, o fonoaudiólogo e o fisioterapeuta. E aí, dependendo da motivação, cada profissional tem uma função especial no seu tratamento. Outra queixa muito grande das pessoas também é cefaleia, enxaqueca, a famosa dor de cabeça, né? Tem relação com problemas na coluna também? Tem sim. Na cervical alta sai toda uma inervação que vai inervar a sensibilidade que tem por fora da cabeça, né? E um mau funcionamento, quando você tem dores de cabeça e geralmente tem dores no pescoço, pode acontecer que a dor no pescoço seja o gatilho para a sua dor da cabeça. Então, é muito importante que você não trate apenas o sintoma, a dor, com medicamentos, mas é importante também você recuperar as funções da coluna cervical, porque uma coluna saudável vai transmitir com certeza mais saúde e com certeza menos dor. Outra coisa também que a gente tem percebido é o número crescente de pessoas, de jovens, né? Não só pessoas de idade, mas também de jovens com problemas na coluna. Por que esse número tem sido tão grande? Porque eu vejo até mesmo pelos meus amigos e até mesmo por mim também, tá, gente? Que a minha coluna está fazendo aniversário 85 anos. 3 vezes quase mais minha idade. Por incrível que pareça, um dos grandes inimigos da saúde da coluna é a tecnologia, né? Antes a gente fazia mais atividade física, a gente subia mais escada, a gente tocava marcha, a gente subia o vidro do carro com a maçaneta, a gente levantava para falar no telefone, para ficar conversando, a gente tinha uma vida muito mais ativa. Aí vem a tecnologia e começa a tirar esse exercício que a gente tem que fazer no dia a dia. O corpo ele é uma bomba, ele precisa que o coração leve o sangue para o corpo e os músculos devolvam o sangue para o coração. Se a gente não se movimenta, a gente vai ficando mais estático e gradativamente mais sedentário, gradativamente mais doente. Então as pessoas estão sofrendo mais com dores na coluna e no corpo por conta da tecnologia. Então é interessante que as pessoas busquem uma vida mais ativa para combater essa perca que a tecnologia tem nos dado.
Então, e para o pessoal de casa é bom deixar isso claro, porque muita gente fala assim, eu não vou fazer atividade física porque estou com problema na coluna. Então, procure um especialista, porque às vezes esse problema da coluna pode ser falta de atividade física, né? Pode ser excesso de comodidade ou até mesmo de tecnologia, ficar muito tempo no computador, muito tempo sentada. E sobre essa opinião sobre atividade física, qual a sua opinião sobre essa atividade física, academia? É muito importante, até porque ele vem resgatar o que a tecnologia nos tira. Assim como qualquer outra coisa, é muito importante que a gente faça com um bom acompanhamento e gradativamente vá melhorando a performance. O problema é que muitas vezes as pessoas perdem a saúde por ficarem inativas e do nada querem fazer vários esportes ao mesmo tempo de forma muito intensa. Naturalmente, essa pessoa não vai ter bons resultados, vai se frustrar e provavelmente vai ter lesões. Então, é muito importante ter um bom acompanhamento com bons profissionais, né, bons educadores físicos, fazer um bom check-up cardiológico, fazer uma boa avaliação das articulações e começar de forma bem gradual para que você tenha bons resultados e não tenha lesão. Isso é importante. Eu sempre gosto de frisar para quem está nos vendo, porque nem sempre todo mundo tem condições de estar com um profissional, né, da área de educação física acompanhando, personal, essas coisas assim. Então, que for fazer uma atividade física ao ar livre, que faça de forma correta, não é isso mesmo, doutor? Isso aí, que comece gradualmente. Não sai de casa, hoje eu vou correr 10 quilômetros. Provavelmente você pode até conseguir no primeiro momento, mas é provável que você vai ficar com bastante sofrimento nos pés, no joelho, no quadril, e aí você pode desenvolver uma lesão ou mesmo ficar com a dor por um longo período. Então é importante que vá começar, não tem muita condição, comece gradativamente, vá devagar, que devagar e sempre você vai chegar longe. Uma outra coisa também que eu costumo dizer é sobre alimentação. Eu sempre entrevisto meus convidados, a gente sempre entra nessa parte, né? A alimentação errada ou excesso de peso também tem influência, não tem? Muito, muito, muito. Não necessariamente que a gente está mais gordinho, de repente, que a gente vai ter lesão. Isso não é o que a gente encontra na clínica. A gente vê muitas pessoas magras, cheias de lesões, e pessoas gordinhas sem dores. Mas é muito importante uma boa alimentação. Afinal de contas, a gente é meio que o que a gente come. Se você se alimenta com uma feijoada e vai correr, provavelmente você vai ter algum problema. Então, comidas leves antes de fazer uma refeição, antes de fazer uma atividade física e após uma boa reposição energética. Então, a gente tem que ter uma boa nutrição para conseguir um bom resultado. E nada melhor do que um bom especialista aí na área, um nutricionista, um nutrólogo, para te dar um suporte adequado para que você tenha um bom desenvolvimento. Sim. Agora vamos falar sobre posturas, né? Porque as pessoas costumam sentar errado, deitar errado ou levantar de forma, eu ouço muito assim, levantar da cama conta como abdominal, né? Porque as pessoas levantam de qualquer jeito e existem formas corretas de se fazer isso. Como é que é? Sentar, levantar, deitar? Você poderia dar uma explicação pra gente? Claro, claro. Eu posso até, tenho até um esqueleto aqui, eu posso até dar uma boa demonstração. É muito importante que você se preocupe naquela posição que você vai ficar por muito tempo. Se for pouco tempo, não justifica que você tenha muita preocupação. Mas se você vai ficar sentado 2, 3, 4, 5 horas, que você fique numa posição semelhante como nós estamos agora, com a coluna bem encostada na cadeira, com os pés apoiados no chão, porque aí a gente vai conseguir ficar muito tempo sem adoecer. Mas é muito comum que algumas pessoas, com pouco tempo fica sentado, começam a se arrastar e escorregar a coluna para frente, às vezes cruza a perna, fica de lado. Se você imaginar como a sua coluna está nessa posição, ela está numa posição que provavelmente você vai ter dor. E aí você fica vários momentos nessa posição. Aí você levanta e faz um exercício, vai doer a coluna. Então, é importante que nessas posições de muito tempo, que a gente tente ficar ao máximo numa boa postura, né? Com a coluna bem apoiada na cadeira, com o tronco sempre de forma mais reta. Quando ficar em pé, apoiado sempre nas duas pernas. Quando deitado, de preferência evitar de dormir de barriga para baixo, né? Barriga para baixo é uma das posições que mais lesiona a coluna lombar e também a cervical. Então é muito importante que a gente consiga dormir de preferência de lado, preferencialmente do lado esquerdo, e que a perna de cima, né, a perna direita, tenha um bom apoio. Se você conseguir dormir nessa forma, você provavelmente vai ter uma saúde melhor da sua coluna. Bom, pelo menos a parte de dormir eu estou fazendo certo, hein, doutor? Então, nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco nós continuaremos falando sobre a saúde da coluna. Não saia daí, volto já já.
Estamos de volta e continuo falando sobre a saúde da coluna. Agora eu vou perguntar para o Dr. Henrique sobre as gravidinhas. As mamães costumam sentir dor no quadril durante a gestação. Isso tem influência com a coluna? Ah, tem muito sim. A mamãe, quando ela está no processo de ganhar peso, né, porque a criança está ganhando espaço ali dentro e ela precisa nutrir duas pessoas, ela produz um hormônio chamado relaxina, que vai fazendo com que as articulações fiquem mais flexíveis. E aí elas vão perdendo estabilidade da coluna. É muito importante que elas tenham músculos resistentes para combater esse excesso de elasticidade. Então, é importante que as mães tenham uma vida ativa, uma vida de atividade física ativa. Mas assim, não faço nada, eu sou sedentário, fiquei grávida, posso começar? Não. Porque você vai ter que ter uma adaptação da bomba cardíaca e ela vai ter que se adaptar justamente para dois corpos. Não é interessante que você faça sim exercícios leves, de moderada intensidade, mas com um bom acompanhamento. Agora, se você que é mamãe, já é uma pessoa muito ativa, já faz exercício físico frequentemente, pode continuar a sua vida normal, porque o seu corpo já está adaptado. Então, é muito importante que, se você projeta ser mãe em médio ou longo prazo, que você já comece a fortalecer musculatura da pelve, musculatura da perna, dos joelhos para baixo, dos ombros, porque provavelmente o seu corpo vai precisar desses músculos para segurar essa coluna. Sim, aí, então as mamãezinhas, nada de preguiça, quem é mãezinha aí tiver problema nenhum, então pode fazer atividade física com acompanhamento, e quem já faz é só continuar. Sobre os saltos, a mulherada adora usar um salto, né? Eu mesmo estou com aqui um salto enorme. O que você tem a dizer? É melhor rasteirinha, é melhor salto, médio? Qual a indicação? Se você se acostumou com o salto, a postura fica até mais elegante, a pessoa se coloca na posição melhor, porque favorece algumas curvas da coluna, como a cifose e a lordose, por exemplo. Agora, se você se acostumou a usar salto por muito tempo e de repente fala, não vou mais usar salto, o que faz mal para a coluna? Provavelmente você vai desenvolver muito problema nos pés e no quadril, porque o corpo se adaptou com uma musculatura determinada encurtada. Então, se você for sair do salto, que você desça do salto devagar e procure não usar rasteirinha. Agora, se você só usa rasteirinha, eventualmente usa salto, provavelmente você não vai sentir muito problema. Então, é interessante para a mulher e até para a postura que a gente, quando use um calçado, que a gente tenha uma pequena elevação atrás em relação à frente, que é para melhorar nosso senso de gravidade. Então, evitar usar saltos muito altos, mas se já usa e entende que isso faz mal e você quer diminuir, diminua gradativamente. Se você usa 10 centímetros de salto, passe para 8, fique por um período, depois venha para 6, fique por um período e tente não diminuir do 5, porque você vai ter que ganhar uma distância muito grande do músculo e talvez esse músculo não vai conseguir e você vai compensar nas articulações. Salto fica muito bonito, com certeza, mas não deve ser uma prática muito comum, principalmente os muito altos, né? Se o salto foi 3, 5 centímetros, não faz mal para a saúde. Não faz mal. E tem muitas crianças, tem muitas mães que acabam cedendo aos desejos das meninas, que as meninas hoje em dia estão, né, cada dia mais vaidosas. E sobre as crianças, o que você tem a dizer? É recomendável, é aconselhável essas crianças usarem salto também? Muito cuidado, principalmente naquela fase do estirão, onde a criança passa de 1 metro para 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m, que é entre os 9, 14 e 15 anos. Se você colocar salto nessas crianças por muito tempo, elas vão se deformar de forma articular e provavelmente depois desse período, se ela não puder mais usar salto, ela vai sofrer muito. Então, tente levar para uma vida com salto após os 16 anos. A chance de você ter mais saúde da coluna, do quadril, dos joelhos, dos pés é maior. Mas evitar de usar com muita frequência. Numa festa, no evento especial, eu não vejo problema algum. Mas se for usar com frequência, essas crianças, né, 10, 12, 15 anos, usar com muito cuidado. Provavelmente vai ter muito problema. Né? Então, você falou aí agora, um pouquinho atrás, sobre escoliose, sobre lordose, cifose. Conta pra gente um pouquinho a diferença dessas doenças e quais são as mais comuns também que chegam no seu consultório. As lordoses são essas curvas em C que evidenciam bastante o bumbum e que a gente tem no pescoço. São as curvaturas secundárias. E a cifose é a que a gente tem na torácica, do sacro e na base do crânio. Então essas são curvaturas naturais, demonstradas aqui, ó. Essa aqui é uma lordose. Deixa eu segurar o microfone.
Essa aqui é uma lordose, essa aqui é outra lordose e aqui temos uma cifose. Essas são curvaturas naturais, elas funcionam até como amortecedores para o corpo. Quando nós olhamos a pessoa de frente, ela tem que ter uma coluna mais reta, porque se essa coluna não estiver reta, nós temos uma doença chamada de escoliose, que pode ser em C ou pode ser em S. Isso sim é uma doença da coluna. Essas curvaturas lordose cervical e lordose lombar são curvaturas naturais e são muito importantes. Quando elas têm muito excesso, né, quando temos excessivamente essas curvas, são chamadas de hiperlordose, né, e aí sim isso é uma doença. E quando a torácica tem muita cifose, aquele corcunda, né, é uma hipercifose, também é uma doença. Então, lordose e cifose são curvaturas normais e se você as tem, você tem saúde da coluna. Então alguém fala assim, gente, estou com lordose, sinta-se privilegiado. Você está com a coluna boa, né? Sim, com certeza. Então, agora vamos falar sobre, você já falou sobre isso, qual a sua opinião para o melhor tratamento dessas dores que as pessoas sentem? A melhor forma de você lutar contra a dor é você ter mais atitude, né? Ter uma atitude mais saudável, onde você melhore a sua alimentação, onde você melhore o seu sono, onde você melhore os seus relacionamentos e assim você vai controlar melhor. O grande problema é que muitas pessoas querem a solução nos comprimidos, né? Eu tomo um remédio para isso, um remédio para aquilo, e você vai ficando cada vez mais dependente de medicamento, e isso pode agredir um sistema, que é o sistema digestivo, que pode aumentar as dores na coluna com o passar do tempo. Então é muito importante que você tenha mais atitude saudável, né? Trabalhar com mais gratidão, né? Celebrar as conquistas, procurar bons relacionamentos, porque num ambiente de energia mais positiva, você se preocupa menos com a dor. Quando a gente está mais em sofrimento, a gente realça mais as dores. Quando a gente está mais feliz, a gente provavelmente não sofre tanto. Então, busque a felicidade com atitudes positivas. Aí, ó, uma ótima dica, né? E as pessoas que precisam procurar um profissional? Quais são os profissionais que você indica, assim, procurar obter o melhor resultado, elas procuram quem? Vão diretamente a quem? Fisioterapeuta, médico? Qual a sua primeira indicação? Então, se você tem algum problema de saúde e você já sabe, você tem que ir num especialista da área. Por exemplo, se você tem um problema, se você é hipertenso, no primeiro momento você tem que procurar um cardiologista para fazer um bom acompanhamento. Se você tem uma artrose, um ortopedista e por aí vai. Depois que você tem o aval desse profissional para você ingressar numa vida ativa, é muito legal que você procure um profissional para te dar uma assessoria eventual ou um acompanhamento. Vários personagens oferecem serviços até online de muita qualidade. Visto isso, trace boas metas, procure um bom nutricionista, um nutrólogo. O fisioterapeuta pode te ajudar a fazer os ajustes articulares para você diminuir a incidência de doença e aumentar a sua performance. Então, se você tem essa condição, você pode trabalhar com todos esses profissionais, não precisa ser o tempo todo, isso são momentos em cada. Provavelmente o educador físico vai ficar mais tempo no seu acompanhamento. E aí sim, você vai desenvolver com menos chance de lesão. Agora, se você é sedentário e sente dor e começa a ser um atleta, o atleta também sente bastante dor, porque o exercício ele tem que ser voltado por prazer. Se você começar a ser algum atleta, trabalhar para competir, provavelmente também você está excedendo o físico e pode ser que você tenha dor também. E aí você precisa de ainda mais auxílio, né? Você não pega um carro da concessionária e sai fazendo uma corrida no barródromo, porque o carro não vai suportar. Você precisa adaptar ele para aquele tipo de sofrimento. O carro vai sofrer naquela circunstância. Então, a gente tem que fazer exercício. O exercício é muito bom, ele é muito necessário, mas com muito cuidado, acompanhamento e entender que o corpo também tem limites físicos. Exceder esse limite pode levar você para a lesão. Isso é muito importante também deixar claro para o pessoal de casa, né? Que não é só pegar e sair correndo. A gente falou muito de jovens que querem fazer atividade física, mas o pessoal de mais idade. Eu tenho muitos telespectadores que eu encontro, que são pessoas que já passaram dos 50. Qual a sua dica para esse pessoal? Olha, eu vou trazer esse assunto um pouco mais para trás. Para mim, o mais importante para essas pessoas é que elas se mantenham cada vez mais ativas e elas tendem a ter menos problemas sérios. Os meus pacientes mais severos não têm 30 anos de idade.
Pois é. Por quê? Porque quando eles passaram naquele desenvolvimento que eu falei dos 9 aos 14, 15 anos, eles ficaram com celular, videogame, tortos no sofá, e eles cresceram tortos. Então, os músculos sofrem muito para a manutenção da articulação. Esse pessoal que passou dos 50, eles tiveram uma infância, uma juventude muito mais trabalhosa. Eles corriam, brincavam, subiam em árvore, trabalhavam. Verdade. Então, eles têm a coluna, por incrível que pareça, mais forte, resistente e saudável do que a maioria dos jovens hoje. Até porque eles tiveram uma alimentação menos industrializada quando eles foram jovens também. Então, é muito legal falar isso, porque a maioria dos idosos que eu atendo, né, ou adultos mais velhos, às vezes são muito mais saudáveis do que os adolescentes e crianças que eu atendo. É muito... Por isso que a gente costuma brincar que a minha coluna tem 85 anos, porque tem que ser depois dos 85, porque antes disso ainda está saudável ainda, porque os jovens estão pior do que os mais velhos hoje em dia, e é verdade. São os excessos, né? Muita tecnologia. Muita tecnologia, péssima postura. E eu falo que eu me interesso muito pela coluna, né? Pela coluna cervical e pela lombar, porque eu tenho 3 hernias de disco, que eu já sofri muito com isso. E aí eu comecei a me desenvolver uma pessoa mais saudável. Hoje tem 4 anos que eu não tenho crise alguma, tenho uma saúde muito boa da coluna, apesar de ter hérnia. Então, ter hérnia não significa ter dor. Ter hérnia significa que por algum momento da sua vida você tratou mal a sua coluna. Pois é. E mesmo com a hérnia de disco, gente, ele é praticante de atividade física, né, doutor? Ah, sim, eu gosto de praticar crossfit, eu gosto de correr, eu gosto de malhar, eu gosto de nadar, andar de bicicleta. Eu tenho uma vida bem ativa. Eu não faço nada disso de forma muito intensa, mas eu faço um pouquinho de cada coisa. Eu percebi que eu estou começando a ficar muito fadigado na atividade, eu começo a focar em outra que usa outros grupos musculares. Então, eu trabalho para ser uma pessoa muito ativa e para que eu não tenha adoecimento. Afinal de contas, eu dependo dos braços para ganhar meu sustento, né? Eu trabalho levando saúde para as pessoas através das minhas mãos. Então, a hérnia de disco, se não é desculpa para ele fazer esse monte de coisa, também não é desculpa o pessoal de casa aí não dar uma caminhada, ou até mesmo a gente fala assim, eu não vou porque minha hérnia de disco está doendo, não vou nem levantar do sofá porque a hérnia de disco está doendo. Então, gente, não tem desculpa, tá? Procurem um médico, a melhor orientação e vamos voltar a ficar ativos. Doutor Henrique, quem quiser te encontrar, como é que faz, seu consultório, pode passar para os telespectadores o seu endereço, seu telefone, sua clínica, onde é que fica? Se quiser falar comigo, né, buscar minha opinião profissional, eu trabalho no Laguna Center, aqui no centro de Linhares, na Torre A, sala 301, 302. O contato lá é 27 99298 4175. Meu Instagram é @henrique_tadeu, que também tem algumas informações legais, né? Eu demonstro muito, eu deixo muito claro a minha vida, sou uma pessoa extremamente grata com tudo que eu tenho aqui em Linhares, né? Eu não sou de Linhares, mas hoje eu me considero um linharense de raiz. Doutor Henrique, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Marcelo, pela oportunidade de falar aqui no seu quadro. Ele é muito importante para levar informações às pessoas. Agradecido. Gratidão. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau.